Salmo 31, 11. Tornei-me opróbrio ou vergonha, vexame, para todos os meus inimigos, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto, sou como vaso quebrado. Mas eu quero atentar para a parte A do 11. Tornei-me opróbrio para todos os meus inimigos. Algumas traduções estão adversários. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado por ter nos agraciado tanto como fez no ano de 2014. Que nesse próximo ano, Senhor, eu faço das palavras de Moisés as minhas. Não nos faça subir daqui se a sua presença não for conosco. Oh meu Deus, a quem temos nós no céu além de Ti? E não há ninguém na terra que queiramos mais do que a Ti. Sê conosco, Senhor. Sê propício a nós, Senhor. Caminha conosco essa longa caminhada, Senhor, até a cidade celeste. Que haja graça nesse pequeno período de espaço e de tempo. Graça abundante e gloriosa visitando cada irmão que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui rapidamente. Esse é um salmo de Davi. Um belíssimo salmo. Eu aconselho você ler ele todo e até decorá-lo. Anota e estuda ele em casa. Ele vai falar tanto com você. Ele vai instruir tanto você. Ele vai servir de conselho para você. Foi deste salmo que Martinho Lutero compôs o seu hino mais famoso, Castelo Forte. Nos primeiros versículos ele diz: "Sê tu minha torre forte, sê tu meu castelo forte." Aqui na altura do verso 11, o rei Davi diz assim, que ele era opróbrio dos seus inimigos. Você encontra várias histórias na Bíblia e você se emociona, se fascina com grandes heróis da Bíblia, homens de Deus, homens que Deus escolheu para protagonizar e trazer situações e trazer ricos ensinos para nós. E um dos grandes homens do Antigo Testamento que nos traz esses ensinos é o rei Davi. Que homem marcante! Se eu fosse descrever os livros aos quais Davi é protagonista, eu descreveria o gênero do livro ou do filme aventura, emoção. Isso compreende a vida de Davi. Um homem que expressava muito nos seus escritos os seus sentimentos, o seu coração, as suas aflições. Assim é o rei Davi. Se você quer se identificar com alguém na Bíblia que vive problemas pessoais, situações específicas, angústias internas, problemas na alma, leia os Salmos, leia as histórias de Davi. Você vai se identificar com esse homem. E esse homem, na trajetória dele, ele foi o segundo rei de Israel, substituindo o reprovado Saul. Começa-se então uma hegemonia, começa-se então um período sobre a égide de Davi que vai marcar toda a história de Israel. Um período encantador. Dos 17 anos que ele enfrenta Golias e vence, ele não para mais. Sobe ao trono, governa, funda Israel e começa a passar uma série de situações. O livro dos Salmos, que são cânticos compostos de Davi, a maioria deles é narrado a história de Davi, as passagens, as aflições. É como se fosse um diário de Davi sendo escrito em forma de canções, um diário cantado por Davi. E nesses diários, nesses salmos, como eu disse, ele narra muito das suas situações pessoais e particulares. E a maioria dos salmos, ele vai falar dos seus inimigos. Davi era um homem que tinha muitos inimigos. A trajetória marcante de Davi, o reinado pungente de Davi, excelente de Davi,
as vitórias e conquistas, a preferência que ele demonstrava ter por seu Deus, traziam a ele inúmeros títulos, condecorações, mas traziam também muitos inimigos. Davi tinha muitos inimigos. Inimigos pessoais, individuais, coletivos, reinos inteiros, pessoas de dentro e de fora, situações e circunstâncias se levantavam contra Davi. Ele tinha muitos inimigos. E aqui ele dizia: eu sou o opróbrio dos meus inimigos. Os meus inimigos armaram um laço contra mim. Os meus inimigos são maiores do que os cabelos da minha cabeça. Os meus inimigos estão furiosos e vieram para comer as minhas carnes. Davi tinha muitos inimigos. E talvez você, na semelhança de Davi, é uma pessoa que ao longo do tempo você criou ou você trouxe com você muitos inimigos. Talvez o que está mexendo com você, prejudicando você, molestando você, são seus inimigos. São os inimigos que se levantaram durante a sua caminhada cristã. Pessoas que se enfurecem pelo seu sucesso. Pessoas que desejam o seu mal. Pessoas que armam laços para você e querem a sua queda. Pessoas que conspiram planos malignos contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu bem-estar. Inimigos. Talvez os inimigos tenham marcado a sua vida no ano de 2014, de 2013. E talvez o motivo das suas lágrimas, do seu choro, a dor do seu peito, são pelos inimigos que cresceram, se avantajaram, estão te cercando por todos os lados. E você não encontra saídas, uma mão amiga, você não encontra aliados, ninguém que esteja lutando em seu favor. Todavia você se vê cercado de abutres, de homicidas, pessoas perversas, ruins, que pensam mal contra você, maquinam mal contra você, desejam o mal para você, executam maus desígnios contra você. E você vai ver o livro de Salmos, a maioria composta num período que Davi não era o rei total de Israel ainda. E é um período que ele vivia fugindo para cavernas, para reinos, povoados, sempre cercado de inimigos, sempre perseguido pelos inimigos. E ele escreve os Salmos, nessa rotina. E o que angustiava Davi? Os seus inimigos. O que perturbava Davi? Os seus inimigos. O que molestava a alma de Davi? Os seus inimigos. Talvez seja o seu retrato. Muitos são os que querem a sua derrota. Muitos são os que torcem pela sua queda. Você sabe quem são. Você sabe que existem pessoas que te odeiam. Pessoas que te odeiam sem causa. Pessoas que querem a sua queda sem causa. Pessoas que têm bloqueios, barreiras, ódio, sem que você tenha feito nada aparentemente grave. E eles conspiram, eles forjam planos, eles fofocam, eles caluniam você nas costas, eles desejam o seu mal, eles zombam de você, eles ridicularizam você. E você, por ter temor, piedade, ética, bom senso, você não revida, mas você fica coagido, amedrontado, tenso, nervoso, por conta desses inimigos. Era assim na vida de Davi. Você vê o Salmo 3, Davi escreve assim, ó:
Senhor, como tem crescido o número dos meus inimigos. Ele escreve esse salmo como do Absalão, o seu filho, estava perseguindo. Absalão queria matar Davi, queria tirar o trono de Davi, queria espoliar Davi. Talvez tem irmãos aqui que os filhos têm sido seus inimigos. Talvez o seu filho te persegue, o seu filho te molesta, talvez os seus filhos te oprimem, os seus filhos te rebaixam, os seus filhos se tornaram seus inimigos. Talvez os seus filhos não entendem o que Deus está fazendo com você, não entendem os caminhos que Deus está te levando. Talvez a sua conversão endureceu o coração dos seus filhos. Talvez você sofre, mãe, porque um filho odeia você, não conversa com você, tem barreiras com você. Talvez, pai, você está sofrendo porque o teu filho não olha na tua cara, porque o teu filho diz que a culpa do sofrimento dele é sua, pai, porque o teu filho quer o teu mal, não sorri para você, não abraça você, não reconhece o seu esforço e a sua bondade. Davi escreveu esse salmo dizendo: como meus inimigos crescem. Um dos inimigos era Absalão, o próprio filho, nutrindo um ódio, raiva, desejo de vingança contra o próprio pai. Talvez você vive essa sórdida realidade. Talvez são seus filhos. Salmo 57, verso 6. Davi vai dizer também: o inimigo vem contra mim, os inimigos me cercaram. Ele escreveu esse salmo quando Saul estava perseguindo, e ele fugiu para a caverna de Adulão. Saul era um homem que fez uma profunda amizade. Quando Davi derrota Golias, Saul convida-o para morar no seu palácio. Ele era o que tangia a harpa para Saul, era o soldado valente, o chefe do exército de Saul, amigo de Saul. A Bíblia diz que de repente esse homem cresce um ódio no coração dele contra Davi, um sentimento de inveja quando as mulheres cantam Davi, Saul com seus milhares, Davi com seus 10 milhares, e a partir dali começa uma perseguição implacável para tirar a vida de Saul. Talvez amigos seus se tenham voltado contra você, amigos seus te traíram, amigos seus puxaram o seu tapete, amigos seus, quando você mais precisou deles, eles voltaram as costas. Amigos seus que estavam junto com você, cresceram juntos com vocês, agora estão caluniando vocês pelas costas, difamando vocês, denegrindo vocês. Esses amigos se tornaram agora os seus inimigos. E o seu coração dói, ferroa, sangra de ver uma pessoa querida, estimada, uma pessoa íntima que agora te ofende, que agora te denigre, que roubou você, que traiu você. Saul, o rei que amava tanto Davi, o rei que concedeu sua filha Mical para Davi, o rei que pôs ele chefe da sua escuderia, o rei que o elogiava, agora quer matar, agora quer o pescoço de Davi. Como isso dói, como isso é triste. Pessoas que cresceram, as quais você depositou confiança, as quais sabem segredos e intimidades suas, agora usam isso contra você, agora querem o seu infortúnio, a sua queda, agora olham você como os piores inimigos. Como dói isso. Davi convivia com isso, e talvez estes hoje sejam seus inimigos. Esses hoje sejam aqueles que estão no seu calcanhar, aqueles que riem quando você perde. Esses fazem parte dos nossos inimigos.
Salmo 55 vai falar de outro inimigo de Davi, Aitofel. Quem era Aitofel? Pai de Batseba, conselheiro de Davi, chefe do conselho. Davi não tomava nenhuma decisão sem falar com Aitofel, um homem de confiança da corte de Davi, um conselheiro, um sábio, um amigo íntimo de Davi, se você ler o Salmo 55. De repente, esse homem se volta contra Davi. Você sabe por que Absalão quis matar Davi? O filho de Davi. Você sabe por que Absalão tentou um golpe de estado contra Davi para tirar o reino? Porque Aitofel, amigo de Davi, influenciou Absalão contra Davi. Quem é Aitofel? Sogro de Davi, pai de Batseba. Pessoas da família, pessoas da sua própria família começam a se levantar contra você. Aitofel, os parentes de Davi queriam as carnes de Davi. Se eu não me engano, Salmo 127, o 27. O Senhor é a minha força, a minha salvação, a quem temerei? Quando os meus inimigos vierem para comer as minhas carnes. Aitofel. Talvez esse é o seu drama. A avó, o tio, a cunhada, a mãe, o pai, os filhos, parentes querem a sua derrota, parentes querem o seu vexame, parentes estão no seu calcanhar, parentes querem tirar parte da sua herança, querem te ver na rua da amargura, parentes não querem ver seu sucesso. Parentes estão engendrando planos para derrubar você, para empobrecer você, para difamar você. Gente da sua própria casa, gente que você cuidou na infância, gente que você carregou no colo, gente que você emprestou dinheiro, gente que você amou, gente que você intercedeu, gente que te amou e jurou a ti fidelidade, gente que disse que sempre estaria do seu lado, agora voltou-se contra você, odeia você. Tudo que faz, ocupa-se de projetar algo ruim contra você. E por que dói tanto? Porque é sangue do seu sangue, carne da sua carne. Gente que cresceu com você, gente que participou dos seus momentos, e hoje se tornaram seus inimigos, irmãos de sangue que se odeiam. Irmãos que fazem questão de mostrar a indisposição que têm. Mães e pais que rejeitar os filhos. Que violentam, agridem e odeiam os filhos. Eram os inimigos de Davi. Maridos que chegam na minha sala em lágrimas dizendo: meu maior inimigo não é Satanás, pastor, é a minha esposa. A minha esposa me odeia, a minha esposa quer o meu mal, a minha ruína. Eu creio que a satisfação da minha esposa é eu parar numa cadeira de roda tetraplégico. Essa mulher menciona meu nome, o olho dela vermelho, a boca dela baba. Talvez esses são seus inimigos. Esse é o seu quadro. Salmo 56, verso 1. Os inimigos de Davi eram os filisteus. Os filisteus eram os maiores inimigos de Davi, e por toda parte os filisteus queriam apagar a lâmpada de Israel, a joia de Israel, o tesouro de Israel, a coluna de Israel, o rei Davi. Talvez são os ímpios. Ímpios querem você. Ímpios odeiam você. Ímpios estão ameaçando você. Ímpios querem fazer de tudo para destruir
você, não suportam você na repartição do trabalho, não suportam você na escola, não suportam você na vizinhança, odeiam você, são seus inimigos violentos, os ímpios. Na escola, no trabalho, em cima ou embaixo, em todo lugar. Você imagina Davi fugindo, entrando dentro da caverna, sabendo que os parentes estão contra ele, sabendo que filhos estão contra ele, que os filisteus estão contra ele, inimigos por toda parte, deixavam a alma de Davi angustiada, depressiva, triste. Davi se sentia isolado, desencorajado, sem um aliado, porque os seus inimigos cresceram, são maiores que os cabelos da minha cabeça. Como tem se multiplicado o número dos meus inimigos? Mas não para por aí não. Note ainda no Salmo 116. Ele diz assim: cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Satanás também era o inimigo de Davi. O grande inimigo das nossas almas. Cordéis de morte e angústias do inferno. Além de ser perseguido pelos homens, pelos ímpios, pelo filho, pelos parentes, além de ser perseguido pelas pessoas à sua volta, Satanás também oprimia Davi, resistia a Davi, se opunha a Davi. Assim como você, irmão. Como tem multiplicado o número dos seus inimigos, pessoas, parentes, amigos, filhos, pais, e Satanás por trás de tudo isso, querendo você, a sua ruína, a sua derrota. Nenhum momento do dia, do ano, do mês, ele deseja o seu bem. Nenhum momento ele te dá trégua, nem paz, nem baixa guarda. Ele quer matar, roubar, destruir, enfermar, dividir, corromper, adoecer, matar. Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Oh, meu irmão, talvez você esteja assim, cordéis de morte. Talvez você esteja como Paulo: quando eu fui a Macedônia não tive descanso algum, por fora combates, por dentro temores. A tribulação que nos sobreveio sobre a Ásia foi tão grande que quase desesperamos da vida. E agora, ligado ao Espírito, eu vou para Jerusalém sem saber o que lá me aguarda, a não ser o que o Espírito me revela de cidade em cidade: prisões e tribulações. Talvez você está assim, cercado de inimigos, cercado de calúnias, cercado de fofocas. Estão conspirando contra você, rejeitando você, difamando, querendo o seu mal, puxar o seu tapete. Talvez te traíram, mentem ao seu respeito, roubaram, saquearam você e hoje odeiam você. E você pode dizer, como Davi no Salmo 3, como tem crescido o número dos meus inimigos. Nós não temos mais tempo, nós vamos acordar. Olhe para mim, essa era toda a trajetória de Davi. Lê os Salmos, está correndo de Absalão, Saul, dos filisteus, vai para cá, deserto, caverna de Adulão, vai morar em Gate, com o rei Aquis. Era uma vida de tribulação. Os salmos são marcados. O que Davi fazia? Como ele vencia os seus inimigos? Como ele lidava com dores? Ou como diz aquele hino, os motins de todo lado. Motins de todo lado. Como Davi prevalecia com cordéis de morte, angústias do inferno. Como Davi não desistia, como Davi não sucumbia,
como Davi prevalecia, como ele podia suportar tantos reveses, tantos demônios do inferno. Vamos voltar para o Salmo 31. Salmo de número 31, verso 1. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve, porque tu és minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Até aí. O segredo de Davi em todos os salmos que ele inicia falando, os meus inimigos, ele termina: sê tu o meu refúgio, sê tu o meu baluarte, sê tu o meu escudo, ó Senhor. É o Senhor dos exércitos, é nas asas e na sombra do Onipotente. Olha, ele dizia, veja só, por que ele usa a figura de um castelo? Porque quando os exércitos se aglomeravam e vinham em peleja, eles se escondiam nas torres, nos castelos. Esses castelos eram impenetráveis, inexpugnáveis, invencíveis, indestrutíveis. Eram castelos edificados em rochedos, inabaláveis. E Davi está dizendo: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu castelo, o Senhor é a minha cidadela fortíssima, o Senhor, nele me escondo dos meus inimigos, nele me refugio das calúnias, nele me escondo na sua justiça contra as acusações. Meu irmão, busque refúgio no Senhor, se prostre diante do trono do Altíssimo, corra para a cruz de Cristo, reivindique a justiça de Cristo. Meu irmão, Ele mesmo, quando venceu, subiu aos céus. Paulo declara num hino lindo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Quem os caluniará? Quem os difamará? Pois foi Cristo quem morreu e ressuscitou, e está da destra do Pai e intercede por nós. Esconda-se em Cristo, esconda-se em Cristo. Veja agora o Salmo 57, salmo que eu gosto muito. Veja que coisa linda. Salmo 57. Salmo 57, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra e cobre de vergonha aqueles que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme.
cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, desperta, lira e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graça entre os povos, cantar-te-ei louvor entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda, manifesta, demonstre a sua glória. O que Davi dizia? Na sombra das tuas asas me refugio, até que passem as calamidades, até que os inimigos sejam dissipados, até que os inimigos sejam destruídos. Esconda-se no Senhor. Ele é teu advogado, Ele é teu juiz,